Fala galera, professor Elisaldo passando. É um tempo aí sem trazer vídeo para vocês. E agora eu tenho uma novidade. Vocês terão vídeos quinzenais. Exatamente. A cada 2 semanas sobe um vídeo, ou de fisiologia humana ou de anatomia humana. De maneira a estar sempre trazendo conhecimento para você. Não vai ser sempre desse cenário bacana, não. Mas hoje, para iniciar, para inaugurar esse cenário maneiríssimo para vocês. Como é que serão essas aulas, Elisaldo? Essas aulas são aulas entre 15 a 30 minutos. Serão aulas curtas, diretas e rápidas sobre um tema específico. Essas aulas são parte de uma aula muito maior, de cerca de 2 horas, que acontece lá na nossa comunidade de Fisiologia Humana 360 graus. Então, estou trazendo esse conteúdo aqui para você também. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações das aulas e faça com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Se você está aqui, provavelmente você é estudante de biomedicina, enfermagem, educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, enfim, alguma das áreas da saúde. Passa também esse canal para outros colegas que também precisam aprender, estudar e saber mais, ok? Então, vamos para o vídeo, a gente se fala daqui a pouco. Grande abraço, professor Isaura. Introdução à fisiologia humana, cara. Célula, membrana, transporte de água absoluto. Primeira coisa, eu achei essa imagem 3D fantástica e como ela é multicolorida, ela ajuda a gente a entender que dentro de uma célula, aquela visão de célula que a gente tem lá do ensino médio, é que eu até brinco nas minhas aulas presenciais, quem já fez aula comigo presencial já me viu fazendo isso, eu desenho o famoso ovo frito, né? Que seria a clara e aquela gema ali no meio, que seria o núcleo. E ali eu tento explicar algumas coisas que tem ali dentro. Essa imagem, ela traz para a gente uma visão privilegiada do que seria o núcleo, o nucleoplasma, o nucleolo. Deixa eu até organizar isso daqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, aqui a gente consegue ver o núcleo como um todo. Ao centro mais escuro seria o nosso nucleolo e aqui seria o nucleoplasma. Então, aqui dentro tem nosso material genético. Logo ao lado aqui, a gente pega logo os retículos endoplasmáticos rugosos, aí a gente já vê aqui esses pequenos pontos, né? Esses nossos ribossomos, né? Depois a gente pega aqui o nosso retículo endoplasmático liso, a gente pega aqui o complexo de Golgi, onde vai empacotar e vai liberar, aqui a gente tem as vesículas liberadas, aqui a gente tem a imagem de uma vesícula liberando conteúdo. Isso aqui é a mesma coisa que vai acontecer na liberação de hormônios, vai acontecer na liberação de saliva, vai acontecer na liberação de ácido clorídrico no interior do nosso estômago. É sempre esse processo. A gente consegue ver aqui a mitocôndria, a gente consegue ver os nucleossomos e uma série de outros fatores que estão dentro da célula. Então, esse ambiente celular é ele que vai dar o tom da fisiologia. Então, o que acontece? Eu pego um grupo de células iguais, elas vão ser aglutinadas, vão ficar juntas num determinado espaço, vão formar um tecido. Esse tecido, de maneira organizada, ele vai levar a um sistema, um órgão, vamos lá, um sistema digestório, um fígado, e aí a gente vai formando diversas células diferentes, tecidos diferentes, órgãos e sistemas diferentes para gerar o nosso organismo. Então, a unidade funcional da nossa fisiologia é a célula. Essa célula, então, essa unidade funcional, a célula vai dar para a gente o tom da fisiologia. Por isso que a gente tem que iniciar com ela. Aí o que acontece? Começando o bate-papo, galera. Vamos lá. Aqui a gente tem a nossa bicamada lipídica. Então, aqui o fosfolipídio aqui, a cabeça hidrofílica, aquela camada que tem contato com a água. A gente tem aqui as caudas hidrofóbicas, aquelas que repelem a água, e aqui dentro, novamente, cabeças hidrofílicas, ou seja, aqui no centro nós não temos água. Isso aqui não é um espaço aquoso. Eu posso ter espaço aquoso externo e tem espaço aquoso interno. Então, esses caras aqui, que são o tema para a gente bater um papinho agora. Tem outras coisas aqui, como a proteína integral, a proteína transmembrana, né? Aqui a gente vai ter entrada e saída de substâncias, e aqui eu vou dar o nome de solutos, podendo ser os mais variados possíveis. E aqui a gente tem outras estruturas na nossa membrana, que a gente não vai falar delas agora, a gente vai falar posteriormente. Então, aqui a gente consegue observar esse fosfolipídio, e aqui eu fiz um aumento nele. Então, a gente tem a cabeça e a cauda. Então, vamos lá. O que eu tenho nessa cabeça? Eu tenho um grupo terminal. Esse cara aqui, ele é polar, ele é hidrofílico, quer dizer que ele tem polaridade, que ele interage com a água, ele não repele a água. Isso é muito importante,
e muito bom para a célula, porque o meio extracelular é um meio predominantemente aquoso. A gente sabe que a água é o solvente, né, universal. Então, isso é muito importante. Porém, não dá para deixar entrar água com solutos ali dentro, que pode fazer algum dano à célula. Então, a gente tem aqui a cadeia de ácidos graxos, que é uma parte apolar. Essa parte apolar ela é extremamente importante para ela repelir a água, né, e evitar que substâncias indesejadas entrem na célula. Lembrando, pessoal, quando a gente fala desse meio extracelular, nós temos uma série de solutos passeando por ali. Então, algumas substâncias, elas entrarem na célula, elas podem, por exemplo, alterar o pH, que é o potencial de hidrogênio. A gente vai estudar o pH em detalhes lá na frente, quando a gente estiver estudando o equilíbrio ácido-base. E aí eu vou lembrar vocês desse papo que a gente está fazendo agora. Então, de repente, alguma coisa que tem um pH mais baixo, mais ácido, que é tolerável no espaço extracelular, ou seja, fora da célula, no espaço intersticial, não é tolerado dentro da célula. Como assim não é tolerado, Exato? Pode parar enzimas, pode lesionar algumas membranas, pode até matar a célula. Então, a célula precisa controlar o ambiente interno. Por isso que a nossa membrana ela tem permeabilidade seletiva. Isso é extremamente importante para manter essa célula viva. Então, beleza. Então, essa área aqui ela é polar, ela é hidrofóbica, ela tem fobia, ela se afasta da água, ela repele a água. Vamos à frente. Então fosfolipídio, e aí vem o plus, né? Aí começa a ficar diferente, né? Os fosfolipídios não são todos iguais, pessoal. Ó, existem formas diferentes de fosfolipídios de membranos, mais prevalentes nas células animais. Por que animais, Elisaldo? Olha, tá errado, animas, né? Animais. Eu vou corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. Nas células animais. Por que você está falando de células animais? Porque a gente está estudando fisiologia humana. Então, existem nuances nas células vegetais que a gente não vai entrar nelas, não. A gente vai focar na fisiologia humana. Então, isso aqui é para te dar base para a fisiologia humana. Então, a gente tem as fosfatidilcolinas, fosfolipídios que contêm colina. O que é isso? Calma, vou te explicar. Aminofosfolipídios, e aí você tem a fosfadilcerina e a fosfodilinositol. Calma, vou falar também. E outros em menor proporção são os fosfodiacilglicerol, fosfodilinositol e cardiolipina. Cardiolipina a gente vai falar um pouquinho. O nome já te deixa esperto, né? Cardio tem a ver com coração, Elisal. Tem, já vou falar disso. E aí começa até aquela diferença na nossa primeira aula de biologia celular, né? Que a gente não vai ficar como biologia celular, mas a gente precisa entender isso, porque a gente está voltado totalmente para aquilo que você precisa saber de fisiologia humana. Então, vamos embora. O que a gente vai ter aqui a partir disso, pessoal? Fosfatidilcolina. Aí eu botei aqui o PC, que seria uma das abreviaturas, mas não se liga nisso aqui, não. Vou até tirar depois. A localização amplamente distribuída nas membranas celulares. Oh, lógico que é, né? Com certeza. Vamos embora. Célula-tecido. Olha só, encontradas em todas as células, especialmente em grande quantidade nas células hepáticas. Funções: contribui para a estrutura e integridade da membrana celular. Mas não é só isso, não. Olha só. Componente de fosfolipídio. A colina é um componente essencial do fosfolipídio, como a fosfatidilcolina. Além disso, precursor de acetilcolina. E agora o papo fica interessante. Olha só. Colina é precursor de acetilcolina, neurotransmissor que desempenha um papel crucial na transmissão de sinais nervosos entre células nervosas, mas também, né, dos neurônios, entre neurônios e células musculares. Olha isso. Então, para você, educador físico, você fisioterapeuta, para todos nós, né? Mas principalmente você que mexe com o movimento, poxa, é interessante, então, que a pessoa, ela consuma, todo mundo, mas especialmente essa pessoa que está vindo, por exemplo, de uma lesão. Vamos botar aí, a pessoa passou por uma lesão muscular, ou ela passou até por uma lesão, sei lá, cerebrovascular, teve um AVC, por exemplo. Então, eu preciso otimizar o máximo que eu puder. Se eu sou nutricionista, eu vou prescrever. Se eu não sou nutricionista, eu vou achar um bom nutricionista para ajudar, mas eu já vou dar orientação para o meu cliente. Olha, eu não tenho como te prescrever e dizer quanto que o senhor deve, a senhora deve consumir, porém, é importante que o senhor, a senhora consuma colina. Então, olha só, além disso, a colina está envolvida onde? Ó, no metabolismo de gordura. Colina auxilia no transporte do metabolismo de gorduras no fígado, por isso que ela está aqui, ó. Ah, tudo faz sentido, exatamente. Prevenindo a acumulação de gordura no órgão, olha isso. Desenvolvimento do cérebro, e aqui durante a gestação, olha só.
Colina é importante para o desenvolvimento saudável do cérebro do feto, galera, contribui para a formação do tubo neural. Eu cheguei a preparar, mas eu falei, não, vou tirar, que senão vai ficar muito denso. O que você deve lembrar, quando você estudou neuroanatomofisiologia, galera que é da psicologia, ou viu a neuro, né? Que a gente tem ali o desenvolvimento a partir da placa neural, a placa neural forma a goteira neural, vai formar o tubo neural, que é disso que a gente está falando aqui. Aí esse tubo neural, né? Você vai ter os neuroporos, né? O neuroporo proximal e distal. Proximal vai gerar quem? O encéfalo. E o distal vai formar a parte terminal da coluna. Tanto é que aquele problema de coluna bífida, que pode acontecer no feto, quando aquela coluna ela não se fecha adequadamente, que é a espinha bífida ou coluna bífida, tanto faz, por falta de ácido fólico, tem a ver com o metabolismo de ferro, mas também a colina seria importante nesse momento. Né? Então, é um momento extremamente importante. A gente vai passeando. Por isso que eu estou gostando desse trabalho aqui, galera. A gente fica muito livre para poder juntar as teias de conhecimento. Joia? Tem mais alguma coisinha aqui, Elisa? Claro que tem, gente. Olha lá. Opa, foi demais, desculpa. Ó, saúde do fígado, colina está associada à saúde do fígado, na prevenção de doenças e parte, beleza. Cognição e memória, acetilcolina derivada da colina desempenha um papel na cognição, aprendizagem e memória. Ó, função muscular, acetilcolina também está envolvida na contração muscular. Então, só aqui você tem saúde do fígado, cognição, memória e função muscular. E da onde que eu tiro colina? Ó, obtida na dieta, gente. Encontrar alimentos como os ovos, especialmente onde? Na gema do ovo, tá, gente? Carne magra, tá, gente? Peixe, leite, alguns vegetais. Aí alguns vegetais dão uma diminuída. Então você vê que é mais de fontes animais, tá? Na gema do ovo tem bastante, tá, pessoal? Ah, mas tem colesterol. Pois é, por isso que precisa de um bom nutricionista para dizer o quanto pode ser. As carnes magras e peixe, olha isso aí. Além disso, o corpo também pode sintetizar em pequenas quantidades, mas muitas vezes é benéfico obter colina suficiente a partir da alimentação, especialmente em períodos críticos, como quem? A gravidez. A gestão adequada de colina é fundamental para a saúde global e sua presença como componente da fosfatidilcolina, fosfolipídio contribui para a estrutura, função da membrana e assim vai. Então, eu fiz aqui esse grande parênteses para falar da colina. Eu falo, poxa, às vezes nas aulas a gente fala que tem, né, fosfolipídios diferentes, mas a gente não consegue entrar, né? Então, aqui, como a gente está livre para trabalhar aprofundado, a gente consegue pegar isso daí. Olha só, outro, aminofosfolipídio, gente. Então, a gente tem aqui como exemplo, né, fosfatidilletanolamina, dá nó na língua mesmo, tá, gente? E a fosfatidilcerina, que é a mais utilizada, mais vista, tá? Localização, membrana celular, especialmente na face citosólica, ou seja, na parte interna do citosol, citoplasma, tá? Tecidos, células de tecido abundante dos tecidos neurais e células envolvidas em processo de sinalização, como células do sistema nervoso. Olha que interessante, galera, olha isso. Funções participam do processo de sinalização celular e podem ter papel na apoptose, que é a famosa morte programada, né? Morte celular programada ou morte programada da célula. Estrutura dos aminofosfatidilipídios, cabeça polar, interage com a água, inclui o grupo amino. Esse grupo amino, Elisaldo, lembra aminoácido por aí? É por aí, sim. Os aminoácidos também têm grupos aminos, beleza? E aí você tem as causas lipídicas. Então, a gente começa a observar que essa cabeça, né, polar, hidrofílica, que interage com a água, ela vai variar muito de acordo com o quê? Com o tecido. E aí você lembra que agora há pouco, na introdução, eu falava o quê para vocês? As células se agrupam formando tecidos. Tecidos vão formar órgãos, né? Esses órgãos vão formar sistemas. Beleza, então, cada tecido tem uma função diferente. Né? Os tecidos hepáticos são totalmente diferentes dos tecidos estomacais, tecidos intestinais, e note que são tecidos que estão envolvidos com o sistema digestório. Lógico, o fígado é uma glândula anexa, eu sei que é, mas ele está envolvido ali também. Então, eles são tecidos diferentes, então são grupamentos celulares diferentes. E dentro dessa especificidade de grupamentos celulares diferentes, meus amigos, nós temos essas células diferenciadas. E aí, esses fosfolipídios vão variar de acordo com a necessidade da célula. Então, os aminofosfolipídios, gente, alimentação e aminofosfolipídios desempenham um papel crucial na obtenção de fosfolipídios, incluindo aminofosfolipídios. Então, a maneira como a gente se alimenta é importante. Então, fontes ricas incluem alimentos como, de novo, ó, ovos, carnes, peixes, e agora a gente tem as oleaginosas, né? As nozes e sementes.
Ó, a diversidade na dieta é importante para garantir a ingestão de diferentes tipos de fosfolipídios, pessoal. Ô, Elisaldo, mas eu estou consumindo fosfolipídio direto? Claro, se eu estou comendo, vamos lá, peixe, ovo, o que você quiser, carne, você está comendo célula. É ou não é? Ah, é verdade, exatamente. Então, quando você come célula, não, peraí, eu não quero comer esse fosfolipídio, deixa eu tirar ele aqui, está no meio do dente. Isso não vai acontecer. A gente vai mandar tudo para dentro, você vai destruir aquela célula ali, vai abrir, vai consumir a membrana, vai consumir o citoplasma, vai consumir o núcleo, vai consumir o material genético que está ali dentro. A gente vai consumir tudo. E a gente está obtendo fosfolipídios ali também. E aí o seu corpo vai digerir, vai captar aquilo e vai usar da melhor maneira possível. Joia? Então, por isso que uma refeição balanceada, diferenciada, é muito bacana. Olha só. A importância biológica. A presença de grupos amino nos aminofosfolipídios contribui para a polaridade da molécula, influenciando as propriedades físicas e funcionais das membranas celulares. Bom, consideração clínica. Certos aminofosfolipídios, como a fosfodiesterina, tem sido estudada em relação à saúde cerebral e à função cognitiva. Eita, Elisaldo, como é que é isso? Então, vamos lá. Se a gente para pensar rapidamente em neurônios, todos nós já vimos aquela imagem, né, do sistema neuronal, com os neurônios aos fundos e uma imagem como que relâmpagos, né, saindo ali de um neurônio para outro, uma comunicação muito rápida. Então, se eu tenho, né, um fosfolipídio que ele vai me ajudar na polaridade, se eu falo de polaridade, estou falando de quê? Bioeletricidade, estou falando de condução bioelétrica. Então, eu melhoro essa condição bioelétrica. Isso explica por que esse aminofosfolipídio, que é a fosfodiesterina, ela é importante na função cerebral, porque ela tem a ver com essa polaridade e o quê? Como é que se diz? A sinapse. Um fosfolipídio que melhor, que tem uma polaridade interessante, que conduz essa bioeletricidade com maior tranquilidade, isso vai ser interessante para o sistema nervoso, vai ser interessante para a cognição, vai ser interessante para a comunicação do sistema nervoso central. Lembra? Nosso próximo assunto quem é? Exatamente, fisiologia do sistema nervoso. Então, tudo isso já vai entrar no nosso assunto lá. Você já vai chegar lá entendendo, ó, isso aqui acontece devido até à própria membrana diferenciada dos neurônios. Tem a presença de fosfolipídios que favorecem a passagem na condução elétrica, justamente porque eles mexem com a parte da polaridade, essas funções, essas propriedades de polaridade e propriedades físicas. Beleza? A gente já vai formando esse conhecimento. Aí depois eu não vou me aprofundar muito em todos aqui. A gente tem o fosfatidilglicerol, está presente nas membranas celulares, mas em menor proporção. Células do tecido encontram-se em vários tecidos, com maior destaque nas mitocôndrias. Vou te explicar por quê. Função desempenha um papel na estabilidade das membranas mitocondriais. Você lembra que a mitocôndria ela tem duas membranas, uma interna e uma externa, né? E ali você tem o espaço da matriz mitocondrial. Gente, a gente não vai entrar na respiração celular, a gente não vai falar de mitocôndria agora. Não, não. Por que, Elisal? Isso vai ficar lá na frente, depois que a gente fizer a viagem na fisiologia dos diversos sistemas, a gente vai entrar na fisiologia bioenergética. E aí a gente vai destrinchar a geração de ATP, desde o sistema ATP-CP, e aí vai entrar o nosso entendimento da geração de energia, o entendimento de como que os nutrientes vão gerar energia no nosso organismo. Então, isso está ali na frente. Calma, tá? Calma. O curso, né, nossos encontros já estão todos bolados. Existe como é que se diz? Uma ementa, um cronograma completo. Você vai estudar a fisiologia humana toda. E, inclusive, lá na frente, a gente vai ter uma parte de fisiologia do exercício, para você entender como que. Ah, mas eu não sou educador físico. Calma, jovem padawan. Você vai entender a importância da atividade física como elemento de saúde. Lembre-se que todos nós aqui reunidos somos da área de saúde. Nós precisamos entender as nuances da saúde. Então, a gente vai falar da fisiologia do exercício, da melhoria dos sistemas. Então, a gente está aprendendo a fisiologia humana, depois a gente vai ver como que essa fisiologia ela pode ser melhorada e fatores da fisiologia do envelhecimento e de doenças, né? De doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vai estudar o diabetes, a gente vai estudar a hipertensão? Sim, a gente vai estudar isso tudo. Caramba, tem bastante coisa para ver, né? Pois é, por isso que hoje essa aula é extremamente importante
para a gente entender as células. Mas vamos embora. Dei um spoiler gigante para vocês, né? O fosfatidilinositol, ou PI, localização, componente importante na membrana plasmática, como todos os fosfolipídios, tá, gente? Mas aí vem o quê? Células e tecidos. Você encontra em muitas células, com destaque aonde? No sistema nervoso, pessoal. E, Elisaldo, mas isso aí, como assim? Calma, vamos lá. Olha só. Além de manter a integridade da membrana, é precursor de segundos mensageiros, como o inositol 3-fosfato, famoso IP3. Olha isso. E diacilglicerol, famoso DAG, ou DAG, envolvidos onde? Na sinalização celular. Pois, se eles são segundo mensageiros, eles estão em que área da sua membrana? Na área interna. Ah, então quer dizer que esse tipo de fosfolipídio, como ele vai estar acoplado, por exemplo, à proteína G, em alguns casos, ou ao inositol trifosfato, você vai fosforilar, você precisa de fosfato, não é isso? Exatamente. Eles estão mais presentes na... Você tem a bicamada lipídica. Então, um fosfolipídio, sua cabeça hidrofílica está do lado externo da célula. E esses que estão voltados para a ideia de sinalização celular de segundo mensageiro estão onde? Exatamente na parte interna. São fosfolipídios mais voltados para a face interna da sua célula. Eles estão na bicamada lipídica na parte interna. Tudo começa a fazer muito sentido, né? É desse jeito. Bom, continuando. A cardiolipina, localização encontrada principalmente na membrana das mitocôndrias, mas não é qualquer mitocôndria. Vem comigo. Então, célula-tecido predominante em células com alta atividade metabólica, como células musculares e, exatamente, cardíacas. Olha isso, funções, contribui para a estrutura e função das membranas mitocondriais, desempenhando um papel na produção de energia. Se você parar para pensar, nisso daqui, faz total sentido. Total sentido. Porque a gente está falando de quem? A gente está falando de. Deixa eu ver. Não ficou legal, não. Deixa eu apagar. A gente está falando da nossa célula-mor, cara. A gente está falando da célula cardíaca. Se ela para, deu ruim, ela não pode parar, pessoal. Então, isso é extremamente importante. Por isso que até na formação, das membranas, ela é diferente. Eu tenho cardiolipina, né, esse fosfolipídio nas células musculares, ela tem, mas ela é muito mais presente nas células cardíacas, nas membranas das células cardíacas, especialmente na membrana da mitocôndria. Que para pensar, é interessante e simples a gente visualizar isso. Por quê? O coração não para descansar. Pensou, meu coração parou um pouquinho para descansar. Já era, ele não para. Então, a produção de energia dele, ela tem que ser constante. Então, de maneira até óbvia, né? De repente, a gente nunca tinha pensado nisso, mas agora você fala assim, não, é óbvio isso. De maneira até óbvia, o que acontece? A gente percebe que realmente eu tenho que ter uma estrutura diferenciada, inclusive no meu fosfolipídio, ou seja, a minha membrana celular. Ela tem que ser diferenciada justamente para garantir a minha sobrevivência. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Feito com muito carinho para vocês, a gente tirou essa parte de maneira especial para somar e agregar no seu conhecimento. Então, ajuda a gente a divulgar esse canal, ajuda a gente a trazer mais informações. Falando em mais informações, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar algumas informações que podem ser interessantes para você, além das minhas redes sociais. Se você ainda não me conhece, pode me seguir lá no Instagram e conhecer um pouco mais da minha história e por que e como que a gente chegou até aqui. Valeu? A gente se encontra por aí. Grande abraço, professor Isaldo, e até o próximo vídeo. Valeu!